Oi, esse é um vídeo específico para gliconeogênese, que é essa via de síntese de glicose que vai ocorrer principalmente no fígado e nos rins, para manter então a glicemia durante momentos de jejum e de catabolismo em geral. O jejum é um exemplo de catabolismo, ou seja, de mobilização de reserva, mas a gliconeogênese vai ser importante também em estresse e em atividade física. Vai depender aí se esses eventos também ocorrem dentro de um período de jejum, porque a gliconeogênese depende de um certo tempo para ela ser plenamente ativada. Então é uma via que vai depender aí, sei lá, 4, 6 horas para ela ser bastante eficiente. Então ela não é a primeira via de manutenção da glicemia. Lembrando que o glicogênio armazenado no fígado é quebrado já no início do jejum para iniciar a manutenção da glicemia, e enquanto o glicogênio está sendo quebrado, a gliconeogênese vai ser ativada. Ela depende da expressão de algumas enzimas, então eu preciso produzir essas enzimas, aumentar a quantidade delas para daí de maneira eficiente elas ajudarem na produção da glicose, como a gente vai ver aqui, a partir de precursores como lactato, glutamina, alanina, dentre outros. Então, por várias etapas, que são na maior parte reações reversíveis da glicólise, eu tenho a gliconeogênese. Então, enzimas da glicólise vão atuar agora na gliconeogênese de acordo com a oferta de substrato. Essa via é bastante cara, então energeticamente custosa, ela depende de ATP e de GTP, e nesse momento do jejum ou de um catabolismo qualquer, fora ele mais duradouro, o fígado e os rins dependem muito de combustíveis como ácidos graxos e alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos. Então, se custa caro produzir a glicose num momento que eu não estou comendo nada, o que eu vou usar de combustível? Vai usar as reservas, ácidos graxos oriundos dos triglicerídeos, lá do tecido adiposo, e alfa-cetoácidos originados aí a partir de aminoácidos da proteólise muscular. Então isso eu já comentei em outros vídeos, né? A importância disso aparece em mais de um momento, mas aqui só para citar, então, quem é que paga por isso? Qual o combustível que vai pagar pela síntese da glicose? Ácidos graxos e os alfa-cetoácidos, que não tem apenas essa função, como a gente vai ver. Então, começando direto aqui com a via dos precursores mais significantes aqui para a gliconeogênese, está o lactato. O lactato é produzido tanto no estado alimentado quanto durante o jejum, a partir, por exemplo, de células vermelhas do sangue, que são as hemácias, a partir de cartilagens da epiderme na pele. Na medula renal também se tem uma produção de lactato. Então é uma molécula que aparece no nosso organismo tanto no jejum quanto no estado alimentado. No jejum eu transformo o lactato em glicose. A alanina também é um aminoácido e é derivado aí do músculo, especialmente quando eles estiverem em alguma atividade física relacionada ou não a exercício, né? Pode ser um esforço comum também. Então é uma maneira de exportar a amônia ligada ainda em um aminoácido, portanto é um grupo amina desse aminoácido, exportando ela então de maneira segura e não deixando a amônia livre, em grande quantidade pelo menos, né? Porque o músculo também vai produzir a amônia livre quando realiza proteólise e usa a cadeia de carbono dos seus aminoácidos para consumo próprio, ou seja, para produzir ATP. Então, a origem da alanina, para resumir, né, para não contar toda a história, é da degradação de proteínas no músculo e lactato de vários tipos celulares. E aí essas moléculas aumentam a sua concentração no sangue e são captadas por diferentes tecidos, mas principalmente pelo fígado. Então, vou mostrar aqui muito o papel do fígado, mas o córtex renal também faz a gliconeogênese. Mas o foco é fígado, porque é nele que eu tenho uma gliconeogênese para a glicemia. E a gliconeogênese do córtex renal, ela é em boa parte do jejum, esse jejum comum aí do dia a dia, ela serve para a manutenção do estado energético da medula renal, porque a medula renal é pouco vascularizada e aí consome muita glicose no ambiente de pouca oxigenação e de baixa atividade mitocondrial.
Já o fígado produz glicose para manter a glicemia, para as células vermelhas usarem, para o neurônio, para a cartilagem, para a epiderme, ou seja, aqueles mesmos tecidos que produzem também algum lactato, com exceção aí de neurônio que não vai produzir tanto lactato numa circunstância normal. Então, lactato de várias fontes, alanina principalmente muscular, são transformados em piruvato, aqui pela lactato desidrogenase e aqui pela alanina aminotransferase. Então, se quiser, já indica ali as enzimas e eu chego no piruvato. Eu preciso disso, então, desse piruvato para que formar ele no citoplasma, para ele na mitocôndria tomar um destino que vai ser o início aí de toda a saga até ser transformado de novo em glicose. Então, o piruvato é convertido majoritariamente em oxaloacetato e muito pouco em acetil-CoA no fígado durante o jejum. E por que isso? Porque durante o jejum é a beta-oxidação que provê a mitocôndria de acetil-CoA. Então ela é a principal fonte aí de acetil-CoA para a mitocôndria de fígado, também, claro, de NADH, FADH2, mas esses dois vão ser muito importantes agora, porque agem aí modulando outras vias importantes também para a gliconeogênese. Então esse piruvato, que não será transformado em acetil-CoA porque eu já tenho uma outra fonte, agora é convertido especialmente em oxaloacetato. O acetil-CoA inibe a própria produção pelo complexo da piruvato desidrogenase, mas estimula a piruvato carboxilase. Eu não coloquei todos os detalhes da reação aqui porque vocês vão ver que falta espaço, né? Aqui no meu bloquinho. Essa piruvato carboxilase já mostra que ATP é consumido para converter piruvato em oxaloacetato e é um passo importante para a gliconeogênese. Então, se eu transformo piruvato em acetil-CoA, eu não tenho como voltar isso até a glicose. Transformando piruvato no alfa-cetoácido oxaloacetato, eu consigo chegar na glicose. Esse passo, então, vai ser muito importante, mas ele já consome ATP. E voltando de novo, ele é estimulado por acetil-CoA, oriundo da beta-oxidação, que está pagando aqui pela qualidade energética, se é que dá para falar assim, do fígado durante esse momento. O oxaloacetato dentro da mitocôndria, ele pode ser transformado em 3 moléculas. Isso aqui não aparece em todos esses destinos em um livro só. Se não me engano, o Thomas Devlin traz isso. Nem o Marques e Marques, nem o Leninger tem essa visão completa. Então, o piruvato foi a oxaloacetato. O oxaloacetato pode ser convertido em malato, em aspartato e em fosfenolpiruvato. Então, eu posso transformar o oxaloacetato em 3 moléculas diferentes. Isso é muito bom, porque faltando uma condição ou outra, eu sempre tenho como levar o oxaloacetato a uma molécula que sai da mitocôndria, porque ele, nessa forma, não passa por membrana mitocondrial, porque não tem transportador para ele. Então, se eu transformar o oxaloacetato em malato, ele pode ser exportado da mitocôndria. Para isso, eu uso NADH pela malato desidrogenase. NADH não vai faltar no fígado nessa circunstância porque ele é produzido em grande quantidade pela beta-oxidação e pelo próprio ciclo de Krebs, que não estará lento. Uma coisa que não pode esquecer é que o fígado atinge, sim, estados bem confortáveis de energia durante o jejum, porque eu tenho reservas e eu mobilizo as reservas para pagar pelo funcionamento de vários órgãos. Um dos centrais nessa história toda é o fígado, porque da saúde dele outras células dependem. Por isso a manutenção da glicemia é tão importante, começando pela glicogenólise e sendo mantida pela gliconeogênese. Não pode faltar glicose na circulação para que outras células não passem fome, entre aspas. Então o oxaloacetato, quando foi transformado em malato, já gerou uma molécula que cruza a membrana mitocondrial. O oxaloacetato transformado em aspartato pela aspartato aminotransferase gera um aminoácido, aqui é uma transaminação, não está completa a reação, não tem por que fazer isso agora, mas esse aspartato também pode ser exportado da mitocôndria, indo, portanto, para o citoplasma, para ser bem claro. Outra forma que cruza a membrana mitocondrial, as membranas são 2, mas na hora de falar a gente simplifica. Então, esse oxaloacetato pode ser convertido também em fosfenolpiruvato, o PEP. Nesse passo da fosfenolpiruvato carboxicinase, eu tenho aqui o consumo de GTP também, que é uma molécula energética.
e a liberação de gás carbônico, mas isso é irrelevante. O que importa aqui é ver de novo que eu consumo GTP nessa reação do oxaloacetato gerando PEP. Por que o CO2 é irrelevante? Porque ele vai sair na expiração dando tudo certo. O que interessa é ver esse link de que a gliconeogênese é uma via cara. No primeiro passo da piruvato carboxilase e agora da PEP-CK eu tenho consumo de moléculas energéticas. Caso eu não tenha ATP, eu já nem gero o oxaloacetato. Claro que isso é muito, muito difícil de acontecer no fígado. GTP também. Então eu consegui transformar o piruvato, em última análise, em fosfoenol piruvato, que é esse PEP, aspartato e malato, e todo mundo sai para o citoplasma. A glutamina que também é um aminoácido, também serve como precursor gliconeogênico, ou seja, pode ser convertida em glicose. Ela precisa perder os seus grupos amina dentro da mitocôndria do hepatócito através da reação da glutaminase e da glutamato desidrogenase, liberando amônia livre, que é transformada em ureia no ciclo da ureia, que também custa caro em termos de ATP. Mas aqui é o local de depuração da amônia, então é natural que eu forme amônia no fígado e depois vá convertendo isso conforme a oferta desse substrato em ureia. E o alfa-cetoglutarato gerado pelas enzimas do ciclo de Krebs chega em oxaloacetato. Então isso aqui vai mostrar que o esqueleto de carbonos de glutamina está no glutamato, agora é o alfa-cetoglutarato e chega em oxaloacetato e também dá essa volta para exportar aí esses carbonos para o citoplasma. Então isso é para mostrar que numa tacada só a gente pode ter ao mesmo tempo, né, lactato, alanina e glutamina sendo convertidos em oxaloacetato e este em 3 moléculas que podem sair da organela. Então, o que mostra assim, qual o caminho desses que eu vou seguir quando eu chegar em oxaloacetato? Vai seguir aquele que for melhor no momento. Se eu tiver mais NADH num dado momento na matriz mitocondrial, então eu otimizo a transformação do oxaloacetato em malato. Se eu tiver elementos da transaminação mediada por essa enzima, então eu gero aspartato. Tendo GTP e uma expressão ótima da PEP-CK, beleza, eu vou por lá. Essa enzima é induzível também. Então é uma das que o glucagon vai estimular a síntese, a expressão gênica para atender a gliconeogênese. Então agora no citoplasma continua aí o festival de transformações. Como tinha mostrado antes, saíram da mitocôndria o malato, o aspartato e o PEP. Ele, como está aqui, tudo bem, já segue o contrário da glicólise para gerar a glicose. Agora, o malato e o aspartato são transformados de novo em oxaloacetato e esse oxaloacetato é usado na produção do fosfenol piruvato pela fosfenol piruvato carboxicinase citoplasmática. Vejam que tem uma mitocondrial e tem uma citoplasmática. Só para lembrar, é essa aqui, né? Essa aqui do canto. Oxaloacetato foi a PEP por ela. Então, uma isoforma mitocondrial e outra citoplasmática. Quando eu chegar no PEP, esse carinha aqui já é um intermediário da glicólise. Então, ele agora volta à glicólise em todas as reações que eram reversíveis e pode ser transformado em glicose dessa maneira que chegou. Mas no citoplasma, felizmente, aparece mais um precursor gliconeogênico, que é o glicerol. Esse aqui é oriundo da lipólise no tecido adiposo. Então eu quebro o triglicerídeo, gero 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. Ácido graxo se liga em albumina e na circulação é distribuído. Beleza, distribuído para o fígado, córtex renal, músculos, coração, uma cambada aí que usa como combustível. Esse glicerol, que é a glicerina mesmo, aquela de farmácia, é bastante solúvel na circulação e aí ele livre migra para tecidos que conseguem utilizar. O que mais vai captar é o fígado. O fígado usa ATP para fosforilar essa molécula pela glicerol-cinase, gerando glicerol 3-fosfato, ou seja, um fosfato no carbono número 3 dessa molécula. Depois, a glicerol 3-fosfato desidrogenase converte o glicerol 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato. Essa aqui é a mesma enzima, a isoforma citoplasmática daquela lançadeira de elétrons lá da glicólise. Só que agora, ela, como é reversível, ela faz e desfaz uma reação, falando de maneira mais simples, de acordo com a oferta de substrato.
Então, se eu ofereço mais glicerol, isso vem até dihidroxiacetona fosfato, que se combina com gliceraldeído 3-fosfato e volta a ser, pelo reverso da reação da aldolase, a frutose 1,6-bisfosfato. Então, olha só, a gente exportou moléculas a partir da mitocôndria, manda para o citoplasma malato, aspartato e o fosfenol piruvato e agora converte em glicose. Nisso eu também posso usar o glicerol oriundo da lipólise e vou alimentar esse reverso da glicólise até chegar no nosso produto desejado. A partir daquela frutose 1,6-bisfosfato, eu preciso tirar um grupamento fosfato dela por uma enzima chamada frutose 1,6-bisfosfatase, que também é induzível, ou seja, tem um aumento na sua quantidade estimulado por glucagon. Depois eu sigo o contrário da glicólise e quando chega na glicose fosforilada, nessa glicose 6-fosfato, eu preciso da glicose 6-fosfatase para tirar o fosfato e tornar a glicose livre. Lembrando que o grupo fosfato tem uma carga elétrica negativa, então isso impediria a saída da molécula de glicose a partir do hepatócito, que é aquela célula do fígado. Agora, como a glicose não tem carga, então ela sai, é exportada para a circulação para manter a glicemia. Então aí eu converti a alanina, o lactato, a glutamina e o glicerol em glicose e mantive a glicemia. A regulação da gliconeogênese até que não é tão complexa. É legal entender assim, o que o glucagon consegue fazer ao mesmo tempo. Ele induz a expressão gênica dessas 3 enzimas, sendo que a glicose 6-fosfatase já atua lá na glicogenólise, aquele passo final, quando eu tenho também uma glicose 6-fosfato, que perde o seu fosfato para se transformar em glicose livre e aí poder ser exportada do hepatócito. Agora eu tenho enzimas novas, frutose 1,6-bisfosfatase e fosfenol piruvato carboxicinase, aparecendo aqui como exclusivas da gliconeogênese. Então elas vão aparecer como algo importante, a expressão delas, né, aumentada perante um estímulo de glucagon. Esse mesmo glucagon, como a gente já sabe, estimula a pKa, que fosforila PFK2, fosfofrutocinase 2. Essa aqui é uma enzima que não é da glicólise, mas acaba formando frutose 2,6-bisfosfato, que é um efetor alostérico positivo da PFK1, que é passo limitante ou marca-passo da glicólise. Só que agora, com ela inibida durante o jejum, a mando do glucagon, eu tenho menos frutose 2,6-bisfosfato e isso vai aliviar a inibição sobre a frutose 1,6-bisfosfatase que está citada aqui em cima. Então essa enzima tem uma expressão aumentada e uma facilitação do seu trabalho, porque eu vou aliviar a produção da frutose 2,6-bisfosfato, que era um inibidor dela. Então, ao mesmo tempo que isso ativa PFK1, inibe essa enzima, para evitar um ciclo fútil no estado alimentado lá no hepatócito. Além do mais, aquele acetil-CoA que eu mostrei no início, fruto da beta-oxidação lá no fígado, ele é um inibidor da PDH, que é o complexo da piruvato desidrogenase, tanto por alosteria quanto por uma indução de modificação covalente. Ele estimula a sinase do complexo da piruvato desidrogenase, que liga fosfato nessa enzima, nesse complexo, né, melhor dizendo, e diminui a sua atividade. Então, no jejum, no fígado, eu tenho a piruvato desidrogenase bastante inibida, tanto diretamente por acetil-CoA, quanto indiretamente por essa mesma molécula, por meio de uma modificação covalente. Também é legal lembrar que isso aqui, de certa forma, mostra que no jejum o fígado não utilizará a glicose como combustível, porque o glucagon via pKa também inibe a piruvato-cinase, que é aquela última enzima da glicólise, vai até gerar o piruvato, que depois pode ter vários destinos de acordo com o tecido. Mas exclusivamente lá no fígado, o glucagon inibe a piruvato-cinase por meio de uma fosforilação mediada pela pKa. Então, fígado não usa glicose no jejum. Vai usar ácidos graxos e moléculas derivadas de aminoácidos, como são os alfa-cetoácidos. Então fica aí um guia de estudos. Tentei simplificar aí a gliconeogênese, mas ela é uma via complexa mesmo, ela é o contrário da glicólise, então é legal ver assim onde é que eu ajusto
o retorno, né, de moléculas que não são carboidratos até chegar em uma glicose, que é o carboidrato. Obrigado por ter assistido e tendo alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu ajudo assim que possível. Até mais, então.